O vestibular da Unifesp ano 2017 teve 6 questões. Na parte 1 eu coloquei da 1 a 3. Essa é a parte 2 que pega as questões de 4 a 6. Então, questão 4 da Unifesp ano 2017. Para demonstrar o fenômeno da refração luminosa, um professor faz incidir um feixe monocromático de luz, de uma só cor, monocromático, no ponto A da superfície lateral de um cilindro reto, constituído de material homogêneo em todos os pontos, tem a mesma densidade, e transparente e atravessado pela luz, de índice de refração absoluto igual a 1,6. Então, o índice de refração absoluto 1,6 é o índice de refração desse cilindro reto aqui, ó. E o raio de luz incide perpendicularmente aqui, tá vendo? Então, esse ângulo aqui é de 90 graus. A figura 2 representa a seção transversal circular desse cilindro que contém o plano de incidência ao feixe de luz. Então, o que a gente fez? A gente fez um corte transversal, girou o cilindro e colocou ele aqui, ó. Ao incidir no ponto A, o feixe atravessa o cilindro e emerge no ponto B, sofrendo um desvio angular alfa. Então, veja bem, o que ele desenhou aqui, ó. Esse é o ângulo incidente no ponto A, tá? Esse é o raio incidente no ponto A. Ele incide com um ângulo de 53 graus, como a normal. Aí ele sai do ponto B, não tem o ângulo, mas ele emerge por aqui, sai aqui, e ele prolongou o raio incidente, prolongou o raio refratado na segunda face, e esse ângulo é alfa, e ele está pedindo quanto vale esse ângulo alfa. Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, então a luz se propaga no vácuo com essa velocidade, e que o índice de refração absoluto do ar é igual a 1, então a gente sabe que o índice de refração, que a velocidade de propagação da luz no vácuo e no ar é aproximadamente a mesma. E adotando seno de 53 igual a 0,58, calcule. Ele quer a velocidade escalar do feixe luminoso em metros por segundo no interior do cilindro. Então, ele quer a velocidade escalar do feixe luminoso em metros por segundo no interior do cilindro. E na letra B, ele está pedindo o desvio angular alfa em graus, sofrido pelo feixe luminoso ou atravessado do cilindro. Então, na letra A, a velocidade escalar é do feixe luminoso no interior do cilindro. Bom, o índice de refração absoluto aplicado ao material do cilindro, constituído por um meio homogêneo e transparente, é fornecido por. Então, o índice de refração é N, índice de refração absoluto de um dado meio, C é a velocidade da luz no vácuo, onde seu valor é máximo, constante e aproximadamente 3 vezes 10 oitava metro por segundo, que é aproximadamente o mesmo que o do ar, e V é a velocidade da luz nesse meio, que é diferente da velocidade da luz no vácuo. Por quê? Porque a velocidade da luz no vácuo é máxima quando ele penetra no cilindro, a velocidade da luz diminui, porque o cilindro tem um índice de refração diferente do ar, maior que o do ar. Então, a velocidade da luz diminui. Então, ele está pedindo essa velocidade aqui, ó, escalar desse feixe luminoso lá dentro do cilindro. Jogando na expressão N é C sobre V, a gente tem o N, tá? Que é 1,6. O C é a velocidade da luz no vácuo e no ar, 3 vezes 10 oitava. Jogando na fórmula N é C sobre V, o N é 1,6, o C é 3 vezes 10 oitava sobre V. Então, V vai ser 3 vezes 10 oitava por 1,6. O V vai dar 1,875 metros por segundo. O que nós achamos? A velocidade da luz no interior desse cilindro, que é o que o item A está pedindo. Na letra B, ele pede o desvio angular alfa. Mas antes de calcular o desvio angular alfa, nós vamos calcular o ângulo de refração R na primeira face. Então, aqui eu estou passando para você a segunda lei da refração, se você não domina, que é a lei de Snell-Descartes.
A relação entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração é uma grandeza constante, denominada índice de refração do segundo meio em relação ao primeiro. Ou seja, seno de I do ângulo incidente sobre seno de R, ângulo refratado, é N2 sobre N1. Ou seja, N1 seno de I é igual a N2 seno de R, essa é a lei de Snell. Ou ainda seno de I sobre seno de R é igual a N2 sobre N1, que é igual a V1 sobre V2, que é uma constante. N1 é índice de refração do meio 1, N2 é o índice de refração do meio 2, V1 é a velocidade da luz no meio 1, V2 é a velocidade da luz no meio 2, I é o ângulo de incidência, R é o ângulo de refração. Então vamos aplicar no ponto A, lá no ponto A, onde ele incide com um ângulo de 53, o ângulo de refração na primeira face de um ponto A, R, quando ele está passando do ar N igual a 1, para o cilindro N igual a 1,6. Então, você vai ter NAR do ar, seno de I, ângulo no ponto A, de incidência, é o N, índice de refração do cilindro, seno R, que é o ângulo de refração no ponto A, no interior do cilindro. Então, NAR é 1, seno de 53, ele incide com 53, no cilindro N é 1,6 sobre o seno de R, e vai dar 1 vezes 0,8, seno de 53 é 0,8, 1,6 seno R. Seno R vai ser 0,8 por 1,6, que vai dar meio. Se o seno de R é meio, então o ângulo de refração no ponto A, na primeira face, é de 30 graus. Agora nós vamos calcular o desvio angular alfa em graus pedido. Esse é o desvio angular alfa aqui, ó. Esse alfa é pedido. Em primeiro lugar, o que nós fizemos? Nós já achamos que o ângulo R, lá anteriormente, ele é de 30 graus. Então, esse aqui é o ângulo R, tá vendo? Então, aqui está o raio incidente, ele incide com 53 no ponto A, aí o que ele faz? Sofre um desvio, penetra no cilindro e sai lá com 53. Então a gente já viu, se essa é a normal, 30 graus é o ângulo de refração no ponto A com a normal. Então esse ângulo é 30. Então esse ângulo aqui é 30 graus, ele incide com 53 e sofre a primeira refração, na primeira refração o ângulo é de 30 graus. Mas veja bem, quando ele passa do ponto B para o ar, então aqui é do ar para o cilindro, e daqui do cilindro para o ar. Então no ponto B ele está passando do cilindro para o ar. Mas acontece que os meios são os mesmos. Então se aqui é 53, aqui vai ser 53 também, porque os meios são os mesmos, tem o mesmo índice de refração. Então aqui também é 30 graus. Então o que você tem aqui? Aqui é 30 graus, e aqui é 30 graus. Muita atenção aqui no desenho agora, tá vendo? Tudo isso é 53. Se tudo isso aqui é 53, então isso aqui também, tudo isso daqui até aqui, ó, é 53. Se aqui é 53 e se aqui é 30, é claro que aqui vai ter que ser 23 graus. Então, se esse ângulo aqui é 23 graus, esse ângulo também é 23 graus. Então, no triângulo branco ABC, esse ângulo é 23 graus e esse ângulo aqui é 23 graus. Mas acontece que no triângulo ABC, o triângulo AOB é isósceles. Ele tem dois lados iguais e esses dois lados são iguais a R. Então, seus ângulos opostos são iguais. A gente já viu 30 graus aqui, 30 graus aqui. E aí vem o problema de trigonometria. No triângulo ABC, o ângulo alfa é o ângulo externo. Se ele é o ângulo externo, isso implica que o alfa vai ser esse é o alfa, tá? Ele vai ser 2 vezes o 23 graus, que vai dar o que ele está pedindo, 46 graus. Questão número 5. A figura representa o esquema de uma panela elétrica, na qual existe uma chave seletora C, que pode ser ligada em dois pontos A e B, que definem qual circuito será utilizado para dissipar
por efeito Joule a energia térmica necessária para o funcionamento da panela. Quando a corrente elétrica passa por uma resistência, devido ao choque dos elétrons da corrente com as partículas da resistência, devido a esses choques ocorre liberação de calor. E essa liberação de calor, essa liberação de energia térmica, ela funciona por efeito Joule. Então o fenômeno que explica essa liberação de calor chama-se efeito Joule. Uma pessoa deseja utilizar essa panela para elevar a temperatura de 4 litros, um volume de 4 líquidos de água de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. Então ele está pegando 4 litros de água e quer aquecer esses 4 litros de água de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. Considerando o calor específico da água seja 4 vezes 10 a terceira joule quilograma por grau Celsius, e que a densidade da água seja 1 kg por litro, que toda a energia térmica dissipada pelos resistores seja absorvida pela água, e ainda que a água não perca calor durante o processo, calcule. No item A, ele quer o valor da razão PA sobre PB, em que PA e PB são respectivamente as potências dissipadas pelos resistores quando a chave C, essa chave aqui, está ligada no ponto A e depois no ponto B. No ponto A, PA, e no ponto B, PB, e ele quer a relação PA sobre PB. No B, ele pede o valor da resistência elétrica R em ohms, para que se consiga produzir o aquecimento desejado, ou seja, fazer essa água, 4 litros de água passar de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius, dessa massa de água, claro, no intervalo de tempo de 10 minutos, em 10 minutos, com a chave ligada no ponto A, chave ligada no ponto A. A primeira coisa que nós vamos fazer, calcular a resistência equivalente em A e em B, quando a chave está ligada em A e em B. Vamos começar por A, tá vendo? Então aqui está a chave C, ela está ligada em A. Quando ela está ligada em A, a corrente sai do polo positivo da bateria, olha a corrente aqui, chega aqui, ela sobe, está chegando aqui. Quando ela chega aqui, ela vai passar, se dividir, passar pelas duas resistências de cima, se une novamente, desce por aqui, vem por aqui e fica circulando. Então, quando a chave está ligada em A, não passa corrente no resistor de baixo, sobra só os dois de cima. Então, os dois de cima têm a mesma resistência, estão em paralelo. Cálculo da resistência equivalente, produto pela soma, é um dos processos. R quadrado sobre 2R, cancela o quadrado com R. Então, a resistência do resistor equivalente em A vai ser R sobre 2. Então, está aqui, você tem um U de 120 volts, a corrente circulando no sentido horário, passando por o resistor equivalente em A, que vale R sobre 2. Então, o resistor equivalente em A é R sobre 2. E aí quando você liga a chave em B, tá vendo? Olha, a corrente sai aqui do polo positivo do gerador, circula aqui, chega aqui, ela desce e passa só pelo resistor de baixo. E fica circulando nesse sentido aqui, ó, horário. Em cima não passa a corrente, então esquece os dois resistores de cima. Como passa a corrente só pelo resistor R, ele é o resistor equivalente. Então, o REC do B é o próprio R. Então, primeiro vamos calcular a potência dissipada com a chave C ligada em A. E a gente já viu que a resistência equivalente em A é R sobre 2. Então, a fórmula da potência dissipada por efeito Joule é U quadrado sobre R. Então, a potência dissipada em A vai ser U quadrado, que é a DDP, a tensão, a voltagem da bateria, que é 120 volts, sobre o resistor equivalente em A, que vai ser o quadrado sobre R sobre 2, que o resistor equivalente em A é R sobre 2. Fazendo a mesma coisa em B, PB é o quadrado sobre o REC B, acontece que o REC B é só o R, a gente já viu também. Então, a potência em B vai ser o quadrado sobre R. Ele quer a razão, a relação PA sobre PB. O PA é o quadrado sobre R sobre 2 sobre o PB, que é o quadrado sobre R. O quadrado com o quadrado cancela, R com R cancela. Então, a relação pedida, potência com a chave em A dividido pela potência com a chave em B, a relação entre elas é 2, que é o que é pedido. Na letra B, ele está pedindo
com a chave ligada em A, qual vai ser calcular o valor da resistência? Então, primeiro, a densidade da água foi fornecida, ela é 1 kg por litro. Se a densidade da água é 1 kg por litro, significa isso que o volume de 1 litro de água possui massa de 1 kg. Então, cada 1 litro de volume de água tem massa de 1 kg. Assim, como no nosso caso do exercício, a gente tem 4 litros de água, então a gente vai ter uma massa de 4 kg. Equação fundamental da calorimetria, Q igual a mc delta θ, a massa é 4 kg, tá? Que seria os 4 litros de água. Calor específico da água é 1, e a temperatura enunciada está dizendo que ela varia de 20 para 80, então 80 menos 20. Isso aqui vai dar 4 vezes 60, então essa quantidade de calor, que é a energia térmica, vai dar 240 kcal, quilo porque a massa está em quilogramas. Então, agora, como ele quer com a chave em A, a potência em A, vai ser essa energia aqui em A, dividido pelo tempo. Só que o tempo enunciado fala que é 10 minutos. 10 vezes 60 dá 600. E a energia, a gente acabou de achar, com a chave em A, é 240 mil. Portanto, você vai ter 240 mil dividido por 600. A potência em A vai ser 400 watts. Essa é a potência dissipada quando? Quando a chave está em A. Muito bem. Então, potência em A é o quadrado sobre a resistência equivalente em A, que é R sobre 2. Ó, esse 2 eu joguei multiplicando, como a potência em A é 400, já chama aqui. Então, do lado esquerdo você vai ter 2 vezes 400. A voltagem, a tensão, a DDPA da bateria, 120 volts, 120 ao quadrado, sobre o R que ele está pedindo. Então, R vai ser 14.400 por 80, então a resistência pedida com a chave ligada em A é de 18 ohms.